E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Thiago Romano, da FVT Esportes. Minha equipe é Max e Vinícius Romano. Hoje a gente tem uma entrevista aí com o Gustavo Rocha Alves, né? Vamos falar assim, que é um engenheiro industrial no Rally dos Sertões, né? Se você puder se apresentar. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite aí, de participar no canal de vocês. É isso mesmo, meu nome é Gustavo Rocha Alves, sou engenheiro industrial mecânico e me meti aí ao esporte rally e me preparei aí um tempo e participei dos Sertões da edição 2019, aí do início ao fim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, até Aquirás, no Ceará. É isso aí. Legal. Gustavo, assim, né, vamos lá, um engenheiro industrial, como que surgiu a ideia, né, de pegar uma moto, né, não só para passear, né, e falar assim, cara, eu quero competir o Rally dos Sertões. Como que surgiu essa ideia? Os Sertões sempre foi um sonho, né, de criança aí, sempre foi um desafio que eu admirava muito, assim como outros ralis. A modalidade rally, ela me chama bastante atenção, me atrai devido à velocidade que você atinge dentro de um rally e os desafios por não ser rotina, não ser monótono, né? Não são circuitos que você fica dando voltas e você conhece aquele caminho na segunda volta, né? O rally é uma modalidade que te leva a desafiar o seu limite o psicológico, o físico e o equipamento, né? A máquina também. Eu tinha uma certa noção do que era um rally, mas, obviamente, depois que você está lá dentro, depois que você faz o prólogo, depois que você faz o primeiro dia, né? Rally, os Sertões foram 8 dias nesse ano de 2019. Legal. Então, é um dia de cada vez, é 1 quilômetro a quilômetro vencendo. Então, tudo isso sempre me gerou curiosidade, né? Como que você pilota uma moto e navega tudo ao mesmo tempo em alta velocidade? Os Sertões, assim como acredito outro que seja em outro rally, eu não participei de outro, mas os Sertões, você tem um tempo para completar a prova também. Você não pode ficar, a gente chama de ficar passeando, né? Você precisa fazer tudo muito rápido. É estipulado pela organização um tempo mínimo, né? Um tempo máximo de cada etapa do rally, né? Do dia. No rally é dividido em deslocamento inicial, que você tem um tempo para fazer, mas não tão veloz. A especial, que é aquela que realmente conta o tempo contra o relógio, quem fizer em menor tempo ganha aquele dia, e assim durante todos os outros dias, e o deslocamento final. Então, tudo isso você vai trabalhando ao longo do rally para que você não perca tempo. E toda essa dinâmica de rally, isso me chamava atenção, porque é tudo realmente muito complexo, né? A logística toda é muito complexa de fazer tudo acontecer e tudo tem que dar certo. Então, acho que tudo isso, né, que eu acabei descobrindo ainda mais quando eu participei dos Sertões, fez com que realmente eu tivesse a certeza de que aquilo realmente é o que me atraía mesmo, né? Então, eu fui para um desafio que eu me sentia no lugar certo, realizando aquele sonho na hora certa. Então, foi foi um prazer muito grande participar dessa prova e em termos de conquista pessoal, de crescimento, de aprendizado, de superar dificuldades, isso foi muito bacana. Então, acho que somando tudo isso, era o que realmente me atraía e estava lá meio que ainda para eu ir lá e descobrir, para ver se o rally era tudo isso, e realmente é muito mais, né? Então, isso que me atraía, né? Andar na terra, andar em regiões Sim. do Brasil que você não conhece, que de uma outra forma talvez você não passasse por lá, talvez você passe em um avião indo para o Nordeste, para o Norte, mas você estando lá naquela terra, passando por cima daquela terra, em alguns momentos convivendo com as pessoas com culturas diferentes,
Então, os Sertões, o rally te dá tudo isso, né? Você tem etapas que você tem que dormir num local que todos os pilotos dormem. Então, você tem contato ali com aquela população. E, então, tudo isso atrai a gente, né? Foi isso que a gente buscou. E você tinha alguma equipe te acompanhando? No rally você se inscreve em algumas modalidades, né? Eu me inscrevi na modalidade moto e na equipe selfie, né? Ou seja, você tem algumas modalidades dentro da moto, que é marathon, super production aberta, e eu fui na modalidade moto selfie, onde você é o piloto e você é o mecânico da sua moto também, do seu equipamento. Tinha que fazer tudo sozinho lá, quebrou manete, o radiador, manete, tudo, é você que faz. O raio, exatamente, é você que faz a corrente, troca de pastilha de freio, se precisar, troca dos fluidos, dos óleos, motor, câmbio, limpeza de filtro de óleo, reaperto de carenagem, de raio, de parafuso, de roadbook, tudo é você que faz. Caso você solicite ajuda de algum mecânico, aí você é penalizado fortemente ali com um acréscimo de várias horas no seu tempo. Então, horas. você acaba... são horas, né? Além de ter que pagar também, porque você não contratou um mecânico. Se você precisar ali, você acaba pagando a mão de obra dele. Se ele estiver disponível, né? Você recebe uma orientação verbal, né? Tipo, o que está acontecendo com a minha moto, o que eu preciso fazer? O cara te ajuda muito verbalmente, mas ele absolutamente pode pôr a mão em nada. Tudo é você que pega a chave e precisa ter a disponibilidade dele também para ele. Pode estar ajudando 2, 3 pessoas na orientação, né? Uhum. Mas basicamente você vai com uma pequena bagagem do que você precisa fazer, do básico, né? Que é óleo todas as noites, conferir a água do radiador, conferir os fluidos, tirar o pneu para poder... Aí tem um mecânico que faz o apoio da troca dos mousses, né? Isso é um pouco mais complicado, então isso está dentro do regulamento. Mas o restante de parte elétrica, se der problema, é você que tem que cuidar também dos seus equipamentos. Você que monta... E outra coisa, um ponto interessante da selfie é que todos são obrigados a dormir em barraca. Ninguém pode dormir em hotel ou motorhome. Então, você tem que montar a sua barraca, encher o seu colchão, se você quiser dormir em colchão, e desmontar a sua barraca, se você quiser que a equipe leve para você até o próximo ponto. Caramba. Então, até uma das noites, eu fiquei na manutenção na minha moto até muito tarde, e eu falei, ou eu armo a barraca, ou eu durmo 20 minutos a mais. Porque são 10 para montar e 10 para desmontar. Então, eu dormi no relento, eu falei, não, eu prefiro esses 20 minutos de sono. Era uma cidade no Mato Grosso, muito quente, então eu falei, estou tranquilo, o máximo que vai acontecer é um cachorro passar aqui, vou estar empoeirado, quiser dar lambida na boca, não tem problema, tudo certo. Ajuda, né? E pior para o cachorro, o azar é dele, né? Mas foi uma das coisas que aconteceram que você tem que definir. É muito corrido, é muito dinâmico, realmente. É uma caravana que movimenta aquele local por onde passa. E estão todos ali pelos competidores, né? Isso que é bacana também. Sem os competidores não existe um rally, né? Então, sim, ali acontece pelos competidores e é um clima extremamente amistoso, de muita cooperação, impressionante. Você se emociona em alguns momentos. Antes da largada, Gustavo, tem vamos dizer assim, que você faz, né? Qual que é a sua preparação sua, né? Eu falo parte de exercício, né? Você tem que ter um preparo físico e eu também queria saber sobre o preparo da sua moto antes da largada. Você tem uma equipe ou é você mesmo que faz essa manutenção, que faz tudo antes da largada e no decorrer da prova? Legal. Deixa eu contar um pouquinho de como começou a ideia de ir para os Sertões definitivamente, né? Legal. Eu comprei uma moto que eu já namorava há um certo tempo e aquela moto foi meio
comprado para eu me divertir em trilhas, mas já sabendo que se eu quisesse dar um passo um pouquinho maior, eu estaria me preparando para um rally. Eu estaria com uma máquina, com uma moto própria para fazer rally também. E eu fui atrás de uma CRF 450X, é uma moto relativamente nova, que o equipamento tem que ser equipamento novo também, senão você vai ter muito problema, às vezes pode até não completar toda a prova, né? Então, o bom é com o equipamento mais novo possível. E eu comprei de um piloto de rally muito depois muito conhecido, né? Comprei essa moto de um piloto de rally muito conhecido, muito famoso, que é o Jean Azevedo. E a partir daí, eu, com ele, comecei a perguntar coisas, né? Ele já foi campeão dos Sertões 7 vezes, então era a pessoa que eu tinha acesso a, e ele deu essa abertura para mim de eu perguntar, ele é um cara muito bacana, de eu perguntar e ele sempre me dá dicas, né? Então, comecei a perguntar. Eu comprei a moto em 2018 e em janeiro. E em julho, eu sofri um acidente com essa moto e eu desloquei o ombro. Então, os Sertões de 2018 para mim ficou distante, porque era em agosto, eu ainda não estava com a moto toda preparada. Falei, não é hora de fazer. E dali para frente, eu comecei a me preparar para os Sertões de 2019. Então, ele me apoiou bastante com as orientações do que eu precisava montar na moto e também busquei orientações técnicas, fiz inclusive cursos com ele de pilotagem em rally, ele me ajudou bastante com... o rally não é só saber andar de moto, né, equilibrar na moto, você precisa navegar também, então a navegação ela tem que ser mais rápida do que a pilotagem, porque o que é importante ali é a pilotagem, o que te mantém vivo é a pilotagem. Se você demorar muito para navegar, você ou erra o caminho, ou passa reto numa curva, ou cai numa ponte, ou, enfim, cai numa erosão muito perigosa, né? Então, você tem que ser muito rápido para navegar e pilotar, tem que pilotar com segurança e velocidade. E aí eu fui construindo, né, todo esse caminho até os Sertões e busquei orientações de como me preparar também fisicamente. E basicamente do preparo físico que eu recomendo muito é que tenha preparo físico, uma educação alimentar, porque são 8 dias de rally que te exige uma energia muito grande de você por 10, 12 horas sem você ter uma alimentação regular, sem você ter uma hidratação regular, porque o psicológico te fala, eu não posso parar para beber uma água porque eu vou perder tempo, né? Só que depois, quando você sente sede, já é tarde para você beber água, seu corpo já está pedindo. Então, você tem que educar a beber água com uma certa frequência durante a prova, se alimentar à medida do possível antes e durante a prova e, obviamente, depois, para você estar preparado e para o dia seguinte ter um período de descanso, né? Um relaxamento. Então, Durante a prova, você está com a mochilinha de água, né? O camelbag lá, né? Exatamente, exatamente. É recomendado que você, para atravessar longas distâncias, inclusive você pega trechos de deserto, né? E regiões inóspitas aí do país, você tenha pelo menos de 2 a 3 litros de água no camelbag. Isso é fundamental, isso é questão de sobrevivência. A sua moto pode ter um problema e você falar, não, mas está vindo uma moto atrás que vai me ajudar. Mas e se a moto dá o problema num caminho que você planilhou errado? Era para virar para a direita, você vira para a esquerda, andou 20 km para perceber que estava errado e lá a sua moto deu problema. Não vai passar ninguém lá, a não ser que alguém erre também, né? E geralmente quando erra não demora 20 km para perceber que errou. Alguma coisa está diferente na planilha, não bate, o cara percebe. Então, e acontece, né? Que nem o rádio, o PY, que é obrigado você a levar. Você fala, não vou levar. É um peso. Leva porque você vai precisar dele. Ah, mas a minha moto não quebra, eu não caio. Tudo bem, mas você pode encontrar um piloto machucado e precisar salvar a vida dele e o seu rádio funcionar naquele momento dele, o acidente quebrou ou ele não quis levar, enfim. Então, são questões aí de sobrevivência também, né? Que não é só para você, né? Exatamente, exatamente.
A questão do condicionamento físico, eu comento que é muito importante. São longos dias, como eu falei, são maratonas, né? Não são corridas de 100 metros, são maratonas. Ironmans aí, né? Até meu irmão já falou, Gustavo, parece que você fez um Ironman por dia, né? Porque realmente você chega exausto e a sua voz muda, né? Tudo muda. Então, ele percebeu que era bastante desgastante mesmo. Mas a preparação física é fundamental, não tenha dúvida. E eu me preparei dentro das minhas atividades de trabalho do dia a dia, me preparei nas horas que eu podia. Eu fiz bastante crossfit, isso me ajudou bastante na parte cardio e muscular também, né? Alguns exercícios que te ajudam, né? No movimento do guidão, das pernas, e da resistência também. E fiz bastante corrida de rua também, para você ganhar no cardio, ganhar fôlego aí, né? Quando o coração realmente acelera, você precisa ter oxigênio entrando no sangue para o seu músculo continuar firme, né? O que a gente costuma falar que a moto, ela vai andar 8 dias, vai chegar no 9º dia, ela vai estar pronta para andar mais 8, né? O equipamento, ele não cansa, mas se você não tiver um grip bom na bota e uma pegada boa ali na manopla, o motor te deixa falando sozinho lá para trás, te joga fora do banco e a moto vai embora, né? Então, para você segurar aí as cilindradas, a potência da moto, você precisa estar preparado, né? Ou você acelera menos, enfim, mas você precisa saber a dose, né? E aí vem a preparação da alimentação, né? De acordo com a prova que você faz também. E o psicológico, né? Que a gente acha que está preparado, mas no primeiro dia, que é o prólogo, que eu comentei, o prólogo, ele é uma classificação para a sequência de largada, né, do primeiro dia, mas às vezes você acha que não vai passar nem do prólogo, né? Você vai cair no prólogo, não vai chegar lá. Isso porque o prólogo não é nem o primeiro dia. Eu vou passar vergonha no prólogo. Enfim, aí você respira, conversa com os amigos, você fala assim, pô, por que você sabia que eu estou nervoso? Vamos lá, porque está todo mundo nervoso. Em outra ocasião que você fala, pô, o segundo dia, né, dos Sertões foi uma etapa muito dura, foi um dos percursos mais longos no dia especial no histórico dos Sertões. Eu falava, estou sofrendo aqui, tá muito difícil, não vai acabar nunca. Você andava 15 minutos, 30 minutos e no seu odômetro passavam 5 quilômetros. Você fala, cara, são 530, só se passaram 5 quilômetros, como é que eu vou terminar isso? Só que depois peraí, o lugar que eu estou passando é o lugar que está todo mundo passando. Se está ruim para mim, está ruim para todo mundo. Então, relaxa, vai em frente, porque fizeram isso daqui para você terminar. Relaxa, acelera. Não pode bobear, não. Mas é essa dinâmica, né? E qual que era o total da prova, da distância? Quantos quilômetros foram percorridos? Max, a somatória entre deslocamento inicial, especial e deslocamento final de toda a prova de Campo Grande até Aquirás, arredondando 4.800 quilômetros. Puxado, hein? A média metade, aí de 600 quilômetros. O Brasil tem, olhando de uma forma que o Brasil tem 8 milhões de quilômetros, você andou, né? 8 milhões, não, 8 mil quilômetros quadrados. Eu acho que de Oiapoque ao Chuí, né? São 8 mil quilômetros, né? Nós fizemos uma travessia basicamente de oeste a leste, né? De centro-oeste a nordeste, né? Para ser exato, né? Saindo do Mato Grosso do Sul, passamos pelo Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí e Ceará. Caramba. 8 cidades. Campo Grande foi a largada, Costa Rica, Mato Grosso do Sul ainda, Barra do Garças, no Mato Grosso, depois São Miguel do Araguaia, em Goiás, depois, deixa eu ver aqui, Porto Nacional, no Tocantins, uma cidade maravilhosa, do lado no Rio Lindo,
Depois São Félix do Tocantins, ainda no Tocantins, que foi a primeira, foi a segunda etapa da maratona. Depois Bom Jesus, no Piauí. Depois Crateús, no Ceará. Já lá no Ceará. Já no Ceará. E finalizamos em Aquirás, no Ceará também, lá no Beach Park. No Beach Park. No Beach Park. Foi ali naquelas dunas próximas do Beach Park. Aí já pula na piscina de etapa. lama, né? Todo sujo. Era bom já pular na piscina já com todo sujo, né? Essa era a vontade, mas ia acabar com o hotel lá, com o Beach Park inteiro. Se todo mundo fizesse isso. Porque realmente, você no primeiro dia você está limpinho, uniforme novo, se você mandou fazer um novinho, tá lá novo, que foi o meu caso, né? Você fala, pô, legal, vou chegar bonito, vou chegar novo. Cara, no segundo dia, terceiro dia, no primeiro dia eu lavei a camisa de lycra, aquela segunda pele, de dry fit, né? No segundo dia lavei, no terceiro dia eu falei, não precisa lavar, não adianta, vamos de frente. É sério, é impressionante. O quê? Só no desodorante e vamos embora. É isso aí, o desodorante por cima da poeira, vamos embora, vamos embora. Tem dia que você tá ali em cima da moto, dentro do capacete, você não consegue mais respirar pelo nariz. O ar tem que entrar por algum lugar, então entra pela boca, então você come poeira, porque o nariz seu já tampou, já tá... Chega um momento da prova, eu que não sou piloto de ponta, né, então não estou lá na ponta, porque existe uma sequência de largada todos os dias, que primeiro são as motos, depois os quadriciclos, depois os UTVs, depois os carros, né? Então, se você vai ficando muito para trás nas motos, os quadriciclos te passam, depois começa a vir o UTV e depois carro, né? Se você tem algum problema, você precisa consertar a moto, você vai ficando para trás, vai perdendo tempo. E aqueles ponteiros dessas outras modalidades, os caras são muito rápidos mesmo, né? Então, eles vão alcançando o pessoal das motos, assim como o carro deve ultrapassar o UTV também, né? Então, você vai pegando muita poeira, né, dos pilotos da frente. Da mesma forma, se você largou, por exemplo, em 15º e está andando bem naquele dia, você começa a ultrapassar o 14º, o 13º, então você pega a poeira dos caras também da frente, né? Então, são ambientes de extrema poeira, né? De pedra, cascalho, você toma muita pedrada também, dependendo se você andar atrás da fumaça do cara ali, né? Da poeira do cara. Então, você respira muita poeira e não tem jeito. Essa é a paixão, essa é o que move a gente, né? Ô Gustavo, você falando um pouquinho antes que tem o tempo, né? Uhum. Quem diminui o tempo lá, às vezes chega em primeiro com tempo menor. Esse tempo é acrescentado no segundo dia, assim sucessivamente, ou não? Cada dia é um tempo e assim vai embora. Porque, se eu não me engano, acho que no Dakar, ele é assim, não é? Por exemplo, 2 horas, aí no outro dia ele continua de 2 horas em diante e dá a posição dele, né? Exatamente. Existe a classificação na geral, né? Como que você está? Por exemplo, vamos falar que a gente está hoje no 4º dia. Como é que está o Gustavo na geral do 4º dia? O Gustavo na geral do 4º dia está em 3º colocado. Mas por que se terminou a prova em primeiro? Hoje, o meu dia eu terminei em primeiro, no menor tempo de todos os competidores. Mas, na geral, no somatório, no acumulado de todos os tempos, eu não sou o primeiro. Eu só terminei a etapa de hoje em primeiro. Mas o primeiro é outro que terminou em primeiro ontem, ou em segundo ontem, né? E quem estava em primeiro teve um tempo longo, errou um caminho, então o tempo dele foi muito maior. Então, assim, todos os dias se zera o tempo para contar naquela etapa, porém vai somando, vai acumulando. E o vencedor da geral, o vencedor do rally na geral, é que tem o menor tempo de especial acumulada. Entendi. Tá? Existem os campeões das etapas, né? Uhum. Você pode ser campeão de 4 etapas, mas não venceu o rally. Mas aí o campeão, por mais que seja, não tem nada de diferente. Por exemplo, um troféu, uma medalha, ou um bônus de alguma coisa, de
até dinheiro, né? Às vezes tem para algumas coisas, porque outros esportes têm, né? Eu acredito que os Sertões, o que ele proporciona para o primeiro colocado de cada modalidade é a inscrição para o próximo ano, tá? Entendi. Eu não sei se existe algum outro prêmio, acredito que não, em dinheiro, tá? Eu não sei como o Sertões está se organizando esse ano, parece que esse ano vai ter um prêmio de uma CRF 250 para o primeiro colocado, eu não sei bem ao certo como está isso, mas todos que completam os Sertões ganham uma medalha, né, de término da prova, e o de primeiro a quinto colocado ganha um troféu dentro de cada categoria, né? No meu caso aqui, para minha categoria selfie, eu peguei em quarto colocado. Legal. Então aí a gente ganha esse troféu. Bem bacana, né? Bonito. Nem esperava. Muito bom. Logo de cara, já começando com o troféuzinho, né? Isso é Antes da bom. gente brincava entre a gente da categoria, né? Pô, quem só não vai ganhar o troféu quem for muito ruim, ou pior, né? Mas, enfim, porque todos ali são amadores, né? São apaixonados pelo esporte, mas não vivem daquilo, né? A gente admira os campeões, os ponteiras, né? Mas ali para o que eu sempre tive em mente é que a minha profissão é outra, né? Infelizmente eu não vivo do rally, mas a minha profissão é outra, então eu tenho que me preservar e fazer do rally um hobby, né? Um prazer, uma válvula de escape, né? Como algumas vezes a gente comentava, né? Porque realmente quando você está ali em alta velocidade, numa curva que você não sabe o que tem pela frente, numa planilha, você olha, pô, vou ter que atravessar 900 quilômetros. Tudo aquilo ali é muito mágico, aquilo ali, né? A cada curva você vê uma coisa diferente, né? Então você vai descobrindo aquilo ali. E praticamente nos Sertões, por mais que tenham 70 competidores de moto, mas é o tempo todo sozinho, né? Você não sabe se tem um cara a 3 metros atrás de você, porque você não fica olhando para trás. E não tem, porque senão ele te pediria passagem. A gente carrega um instrumento que pede passagem para você passar o cara da frente e para o cara de trás também. Eu vou estar me incomodando, porque você larga a cada 2 minutos do anterior, né? Então, se você alcançar esse cara que largou na sua frente, é sinal que você está andando mais rápido do que ele, né? Então, ele tem que te dar passagem, senão ele é penalizado. Então, é o tempo todo você andando sozinho, porque chega uma hora do dia que está todo mundo mais ou menos equilibrado na mesma velocidade. Então, você fala, pô, atravessei 900 quilômetros sozinho. Todos atravessaram sozinhos, né? Ainda mais a moto, né? Você não tem um navegador do seu lado, que nem é no TV e no carro, ou você, como navegador, você não tem um piloto do carro, não dá para você conversar com ninguém ali, é você com você. E aí os pensamentos vêm, né? Família, aqui no primeiro dia, meu Deus do céu, podia estar em casa com meus filhos, eu tenho 2 filhos pequenininhos ainda. E aí você deixa contagiar por tudo isso e a hora que chegar, segue, né? Você preparou para estar ali, a sua família te apoiou, recebi muito apoio dos meus filhos, da minha esposa, porque sem ela nada aconteceria, né? Ficar com as crianças para eu treinar, finais de semana, às vezes durante a semana, tirava períodos de férias para poder treinar também, ia viajar longe para treinar, passar alguns dias treinando, então você fala, tem que valer a pena, eu tenho que fazer esse negócio valer a pena. E eu coloquei uma meta para mim mais desafiadora ainda, é que eu combinei com a minha família deles me esperarem lá em Aquiraça. Eu falei, que legal. Eu chego lá nem que seja de jumentinho, de ambulante, de um jeito eu chego. Mas eu falei, não, eu chegar bem porque eu preciso curtir a piscina com os meus filhos, né? Então eu coloquei essa meta. Falei, troféu, medalha, isso é consequência, mas a minha meta é encontrar com a minha família lá. E meus pais também foram, então cheguei lá, estava minha esposa com meus 2 filhos e meus pais, então não tem coisa mais importante do que isso pra gente, né? Quando chega na linha lá de chegada, né? Legal.